Aí você me pergunta, o que tem a ver a prisão do Collor com o Bolsonaro? Bolsonaro vai para a prisão? Pior que aliados do Bolsonaro e também aliados do governo entendem que esta prisão do Fernando Collor de Mello, por conta de ele tentar dar uma enrolada na justiça, naquele processo que ele estava respondendo da Lava Jato, é um recado direto e reto o Bolsonaro. Vamos entender isso aqui? Bolsonaro pode ir para a prisão se enrolar Alexandre de Moraes, procrastinar é o nome. Vamos entender aqui o que o pessoal está falando nos bastidores do governo aí. Será que o Bolsonaro pode ser o próximo preso? Collor já está lá no Chilindró, hein? Diz que está numa cadeia lá popular. Tá no meio dos caras lá. Já está mandando lá nos caras. Olha só, o que o pessoal está falando. Olha isso aqui para você, interessante, hein? Ministros do STF veem recados a Bolsonaro em prisão de Collor. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, entendem que a decisão de Alexandre de Moraes de mandar prender Fernando Collor dá ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, réu em um processo que tem o mesmo magistrado como relator, o recado de que manobras para atrasar eventual cumprimento de pena vão fracassar. A prisão de Collor, condenado a 9 anos de prisão num processo derivado da Operação Lava Jato, foi determinada por Moraes, que é o relator do caso, com o argumento de que o recurso apresentado pelo ex-presidente era inválido e tinha por objetivo apenas atrasar o início do cumprimento da pena. Moraes lembrou que, pelo regimento do STF, os embargos infringentes, tipo de recurso apresentado por Collor, só se aplicariam se o ex-presidente tivesse conseguido ao menos 4 votos pela absolvição, e não 2, como ele tinha. Por essa razão, Moraes classificou o recurso como meramente procrastinatório e alegou que, nessas condições, poderia determinar o cumprimento imediato da sentença, mesmo antes da publicação da decisão. Por isso que ele está em cana. Moraes só se submeteu à decisão ao plenário do STF para que os demais magistrados decidam se referendam ou não à decisão. Ministros do STF, ouvidos pela imprensa, disseram em tom reservado que, tecnicamente, a decisão de Moraes está correta, em linha com decisões anteriores da Corte em casos menos rumorosos. Esses magistrados avaliam que agora, ao ser adotada na prisão de um ex-presidente Collor, a interpretação cria um precedente, já que eu falo, é a jurisprudência, né? Para evitar questionamentos na eventual prisão de outra pessoa, no caso aí o Bolsonaro. Além disso, para esses magistrados, a decisão reforça que um eventual recurso de Bolsonaro contra a condenação à prisão não vai ser levado ao plenário da Corte, onde o ex-presidente alimenta a esperança de ter votos favoráveis dos ministros que indicou, como André Mendonça e Nunes Marques, né? O Moraes submeteu a decisão da prisão de Collor ao plenário porque o julgamento desse caso ocorreu lá. A decisão contra Bolsonaro, no caso da tentativa de golpe, tramita desde o início da primeira turma do STF, em razão de uma mudança no regimento interno do STF ocorrida em 2023 e aprovada por unanimidade. Os recursos de Bolsonaro, dizem os magistrados, seriam submetidos à primeira turma e, para apresentar embargos infringentes, o último recurso possível, como fez Collor, Bolsonaro teria que ter pelo menos 2 votos pela absolvição. O número é menor, porque o julgamento, nesse caso, ocorre na turma que é composta por 5 ministros. Bom, o Collor está preso. Então vocês entenderam, né? Porque o Collor estava dando morosidade no processo. Ele foi absolvido por 2, estava aquela discussão lá, ele enrolou, e aí o que o Alexandre de Moraes fez? Por que isso mexe muito com o Bolsonaro? Porque abre aquele precedente, a jurisprudência. Então não vem pra cima não, Bolsonaro. Então o que o Bolsonaro estava esperando não vai rolar. E agora você vê, né? O Bolsonaro foi intimado dentro do hospital, não foi? Lembra? Deixa eu botar aqui a carinha dele aqui, ó. Foi intimado dentro do hospital, na UTI. E deram 5 dias para ele se defender. Ele tinha que ter sido intimado
no dia 11. Ele foi intimado na UTI. Em 5 dias, o tempo tá rolando. E o mais louco é que ele não tem alta. E o Alexandre de Moraes parece que não tá muito afim de fazer a coisa ficar mais leve pro Bolsonaro. E também não ajuda, né? Vai fazer live, né? Pô. E Bolsonaro, quero saber a sua opinião. Eu acho que existe aí uma possibilidade. Se não andar dentro da linha do processo aí, Bolsonaro inventar mais uma, se ele estiver bem, em alta, pode ser que o cara peça, no mínimo, uma prisão preventiva. Tô errado? Esse é o nosso canal, tá? Curta esse vídeo, compartilhe e dê sua opinião. Quero entender o que você pensa no nosso canal, @HDH_Play.